bom com você? Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui novamente com nossos irmãos aqui da família Koinonia. Saudade muito grande de vocês e com vocês também que estão nos assistindo, de repente de outra igreja ou de nenhuma igreja, mas que estão aqui com a gente. Uma alegria muito grande estar aqui hoje compartilhando mais uma vez com vocês o nosso devocional, tá? E hoje eu escolhi um texto que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que tem tudo a ver com esse tempo que a gente está passando. Na verdade, eu acredito que há muitos pontos em comuns na crise que nós estamos passando agora com a crise que foi enfrentada nesse texto que nós vamos compartilhar aqui. E ele traz algumas lições muito importantes para as nossas vidas sobre dois aspectos, né? Sobre a questão de ser humano, ou seja, na nossa ser-humanidade, vamos chamar assim, e de sermos cristãos verdadeiros nesse tempo, tá? Inclusive, o título dessa mensagem aqui, desse devocional, se a gente pode dar um título, seria Chamados para Ser em Tempos de Crise. Vamos comigo? Queria que você abrisse aí sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 30, né? Nós vamos fazer uma leitura grande até o versículo 25, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e a Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Eu não vou ler até o último versículo, até o 25, que nós vamos abordar, porque ficaria muito longo. Mas eu queria que você prestasse atenção comigo nessa passagem. Aqui Davi retorna, né, com seus homens de uma guerra, né, o rei Aques, o rei dos filisteus, pede para ele voltar, para não ir para a guerra, e ele volta, só que quando ele chega na sua cidade, ele encontra a cidade toda destruída, queimada pelos amalequitas, e as suas esposas, ou seja, de todos aqueles homens ali, e filhos e filhas tinham sido levados cativos. Esse foi o estado desolador que Davi encontrou naquele lugar. E é por isso que eu quis compartilhar esse texto com você, porque em algum aspecto a gente pode aprender algo para o tempo de hoje, ok? Primeiro, eu tenho refletido muito sobre esse tema, né, da pandemia, e por óbvio a dimensão dele é muito maior do que a que está aqui relatada nesse texto bíblico. Mas se nós olharmos para as situações da Itália, da Espanha, da França e dos Estados Unidos, a gente percebe que todos esses países foram pegos de surpresa. Foi como se fosse um assalto nessa situação que veio e pegou a todos. E algo muito devastador, né? Como a gente tem visto, milhares de pessoas sendo afetadas, né? Não há país no mundo, por mais forte economicamente, que não tenha sido pegado de cheio nessa situação. Os líderes dos países estão tendo a sua liderança colocada a teste todo momento. Precisam avaliar, hora após hora, né, o que está acontecendo, né, o que seria melhor, o que é essencial e o que não é, e tomar decisões dificílimas. E a gente percebe isso porque eles estão sendo forçados a tomar tais decisões para evitar tanto problemas à saúde como um colapso econômico, social, né? E, infelizmente, alguns países podem passar por crises muito fortes. Enfim, a gente vê toda a situação. E lembro que no início estava assistindo um programa com um renomado jornalista, né, que começou a chorar em meio ao pleno programa ao ver toda a situação que estava acontecendo. E aí eu lembro aqui esse texto contigo. Davi e seus homens choraram, assim como esse jornalista, ao verem em que situação que estava a sua cidade, a desolação que estava ali naquele lugar. Mas eu queria refletir em cima disso com você. Eu entendo que esse tempo é um tempo que nos desafia a nossa ser-humanidade, eu vou chamar aqui assim, e desafia também a nossa capacidade, a nossa decisão, na verdade, de ser cristãos verdadeiros, ser discípulo de Jesus em todo o tempo, em qualquer situação. Vem comigo, vamos refletir um pouquinho.
tá bom? Bom, Davi e seus homens choraram até não terem mais lágrimas, né? Chorar num momento de crise como esse não significa nada mais do que você expressar algo de um ser humano, ou seja, da nossa ser humanidade. Até Davi e os seus homens que já eram experimentados na guerra, eles choraram nessa situação. Isso é normal, isso é comum. Talvez algumas pessoas estejam entristecidas, né, pela situação, pelas restrições que têm vindo. Mas eu quero te dizer o seguinte, a gente até chora como eles choraram até não ter forças. Mas isso não significa que a gente vai ficar a prantear o resto da nossa vida, né? E a palavra diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de chorar, de rir, tempo de prantear, né? A gente está no tempo, talvez alguns, de prantear. A gente está no tempo de ficar em casa também, né? Aqueles que podem, né? Então, a gente precisa entender que isso é algo da nossa humanidade. Mas Davi não se deixou aplacar por isso. A palavra diz, nós lemos, que Davi se reanimou no Senhor. E aqui eu quero trazer uma outra coisa, uma outra lição interessante de Davi para nós, como cristãos. Nós temos e podemos encontrar ânimo no nosso Deus, mesmo diante dessa situação. Davi, ele mesmo diante de toda aquela crise, ele conseguiu se reanimar no Senhor. Ele conseguiu encontrar ânimo no Senhor, né? Isso é muito poderoso para as nossas vidas, muito poderoso mesmo. A palavra diz, né, lá em Neemias, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa encontrar ânimo no nosso Deus nesses tempos. Mas algo mais que Davi traz, que é muito interessante, diz a palavra que Davi se angustiou muito, pois o povo falava de apedrejá-lo, né, porque todos estavam em amargura, todos tinham perdido muita coisa, suas casas, suas famílias, né? Aqui, esse texto fala muito da posição dos líderes de hoje, né? Diz ali que os homens queriam apedrejar Davi. Ou seja, a posição de liderança muitas vezes traz esses reveses. Davi não tinha como saber que aquilo ia acontecer, mas o povo, por ele ser líder deles e acreditar nele, eles se voltaram contra ele, percebendo aquela situação ruim. Muitas vezes é assim que acontece, né? Eu lembro de uma fala do ministro da Saúde dizendo, quando os elogios que estão sendo feitos aos que trabalham na saúde, né? Dizendo o seguinte: olha, a mesma mão que hoje nos afaga, né? Pode ser a mão que venha nos apedrejar depois. Isso é um risco da liderança. Mas Davi soube lidar com esse risco, e não só isso, ele soube reanimar o povo, ele soube trazer esperança para eles e fazê-los voltar a querer lutar e vencer e enfrentar a situação. E isso é algo tremendo que a gente aprende aqui nesse texto, né? Além disso, Davi pede a Abiatar, o sacerdote, a estola sacerdotal, e ele vai consultar a Deus. A estola sacerdotal representa aqui tanto o papel que nós como cristãos precisamos assumir, né, o papel de sacerdote. Apocalipse 1:6 diz que Cristo nos constituiu reinos e sacerdotes para o Deus e Pai dele, nosso Deus e Pai, né? Então nós precisamos nesse momento assumir nosso papel de sacerdote e precisamos entrar na presença de Deus, né? A estola sacerdotal que representa tanto a função do sacerdote como a presença de Deus, entrar na presença de Deus. Davi foi consultar a Deus, ele foi buscar direção em Deus para sair daquele momento de crise. É isso que nós precisamos fazer em um momento como esse, como Davi, buscar a orientação de Deus, não desprezando todas as orientações que existem, né, em termos científicos e técnicos. Ao contrário, buscando em Deus talvez algo que ainda não esteja claro para ninguém, que Deus possa trazer e possa ser trabalhado científico e tecnicamente. Outra coisa que a gente aprende nesse texto muito importante é que sempre há os que lutam à frente e os que não têm condições de ir no fronte de batalha, e nem por isso eles devem ser desprezados. O que a gente precisa entender? Há muitas pessoas que não vão estar na frente de batalha, mas elas não são piores nem menos dignas do que os outros. Davi aqui tratou essa questão de um jeito muito interessante. Havia parte dos seus homens, 200 deles, que não conseguiram passar o rio Besor, né, e ir enfrentar a guerra. Eles estavam tão cansados, exaustos, que eles tiveram que ficar para trás. E num determinado momento, o restante dos homens, quando voltam, vencendo a guerra com os despojos, não queria dar dos despojos para eles, porque eles disseram, eles não fizeram nada, eles não trabalharam. E Davi não aceitou aquilo. Ele mostrou que a graça de Deus tem que prevalecer na vida da gente, na vida de todos aqueles homens. Ele não conseguia nem aceitar ser julgado por uma posição daquela. Assim nós precisamos ser como cristãos. Muitos de nós, muitas pessoas não estão tendo condições hoje de estar no fronte de guerra, muitos estão perdendo emprego, muitos estão tendo situações difíceis, e a gente tem que ter
graça de Deus para trabalhar com essas pessoas. A gente tem que acolhê-las, tem que ampará-las. Elas não são menos merecedoras, menos dignas do que nós. Queria fechar também dizendo de uma coisa alegre. Davi venceu essa guerra. Ele conseguiu restituir tudo que tinha sido tomado. Eu creio que nós vamos passar esse tempo e vamos vencer. E depois vamos lembrar disso com uma experiência. O que precisa acontecer conosco é que a gente precisa crescer como ser humano e principalmente como cristãos nesse momento. Não só nesse momento, mas depois também. Mas agora precisa ser revelado verdadeiramente que nós somos cristãos que seguem Jesus Cristo. Eu quero agradecer esse tempo com você e fechar dizendo que você e eu, possamos nos inspirar nessa história de Davi e sermos seres humanos melhores, cristãos verdadeiros em todos os tempos e ainda mais nesse tempo de crise. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.